Foi uma performance preguiçosa. Agora, não foi preguiçosa no sentido de que o Poatan não estava tentando. Não foi preguiçosa porque ele estava sem fôlego, cansado ou mal preparado, embora ele tenha ficado um pouco cansado à medida que a luta avançava, o que é normal. O wrestling do Ankalaev certamente contribuiu para isso. Mas o que quero dizer com preguiçosa é sobre o volume geral de golpes que vimos. Simplesmente não estava lá. A vontade, a sede de vencer, a fome, chame como quiser. Eu não vi isso essa noite. E é por isso que Ankalaev agora é o campeão dos meio-pesados do mundo. Ele venceu o Poatan no próprio jogo dele. E uma das maiores coisas é que o Alex Pereira é um gigante. E conforme a luta começa, ele vai crescendo, 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 e fica ainda maior, mais imponente. Mas o Ankalaev não deixou isso acontecer. Ele não teve medo, não se abalou. Ele estava cara a cara com o Poatan desde o início. Teve momentos em que os dois estavam ali, no centro do octógono, quicando, tentando ver quem ia recuar primeiro, e o Ankalaev não recuava. Ele ficou ali, foi para cima. Foi, na minha opinião, um plano de luta perfeito. Mostrou um QI de luta altíssimo. Ele fez tudo o que precisava fazer. Colocou pressão em pé, mostrou que o Pereira tem mais dificuldade quando luta recuando e fez o que tinha que ser feito. Ankalaev controlou a distância, pressionou o tempo todo e vimos o Poatan lutando de uma forma que, até então, não era comum para ele, recuando e tentando evitar os golpes. E se você reparar, como alguém me comentou e eu também percebi, as mãos do Alex estavam mais baixas do que o normal. Isso porque ele estava se preparando para muito wrestling. Se você parar para pensar, faz sentido. Se o Ankalaev estivesse lutando da forma certa, ele iria querer usar o wrestling, entrar para derrubar, ser agressivo. E foi exatamente isso que ele fez. Então o Alex nunca conseguiu engatar a segunda marcha. Não é que eu ache que ele não tentou, mas o plano de luta do Ankalaev foi simplesmente perfeito. E naquela noite, ele foi o lutador melhor. Acho que ele mostrou a pior performance da carreira. Lutou de forma muito defensiva, sem ser ofensivo. Mesmo sendo campeão, ele sempre lutou de forma agressiva contra todos, menos contra mim. Ele queria trocar, queria absorver os golpes e responder. Mas contra o Ankalaev, ele foi, como posso dizer, defensivo. Defensivo como John Jones em suas últimas lutas no meio pesado. Ele apenas fez o necessário, mas dessa vez isso não foi suficiente. O Pereira ficou hesitante depois do primeiro round. Ele ficou abalado ali e desde então passou a hesitar. Tenho minha teoria sobre o motivo dessa hesitação. Primeiro, ele estava preocupado com as quedas. Não queria ser derrubado. Isso estava na cabeça dele. Depois que levou aquele golpe duro, ele passou a se preocupar tanto com a trocação quanto com as quedas. Era coisa demais para pensar. Ele precisava pensar 2 vezes antes de atacar. E ficou travado, como diz aquele famoso ditado, paralisado pela análise. Ele tentava prever o que o Ankalaev ia fazer, e o Ankalaev estava mais imprevisível que o próprio Pereira. Existe uma fraqueza no Pereira. A gente conhece os pontos fortes dele, mas vamos falar da fraqueza. Ele recua em linha reta. Se você for junto com ele, sem dar muito espaço, só um pouco, aquele gancho de esquerda curto pode te pegar. Mas se você ficar colado nele, como falamos no plano de luta, aliás, você mandou muito bem nisso, se você ficar junto, bang, dá para pegar ele recuando em linha reta. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi pego recuando reto. O Ankalaev não deu o ajuste que o Poatan precisa. Aquele momento em que o adversário colabora, comete um erro, e aí o contragolpe aparece. Mas o Ankalaev não cometeu esses erros. Se o Alex Pereira não consegue entrar naquele estado de fluxo, ou seja, aquele ritmo em que ele vai, por exemplo, jab, esquiva, 2, 3 ou 2, esquiva, 3, complica. Se você assistir quando ele está girando, seja na Coreia, na Austrália ou quando está batendo manopla, ele precisa disso. Ele precisa entrar nesse estado de fluxo. Mas ele não conseguiu fazer isso. E o motivo foi que o Ankalaev fez um ótimo trabalho, ficando extremamente perto do Alex Poatan.
E toda vez que eles se aproximavam muito, o Ankalaev nunca se esticava demais. Ele nunca se expunha. O Ankalaev não estava evitando o Poatan. Ele estava indo para cima, o que significa que a oportunidade deveria ter sido criada para ele executar alguns de seus golpes característicos. Mas o gancho de esquerda simplesmente não apareceu. Ele tentou o golpe no corpo, subiu para a cabeça, mas estava dependendo completamente de tentar tirar a perna dele, o que sabíamos que poderia ser parte do plano de luta. Mas com a experiência e o nível do Poatan, eu realmente esperava que ele fosse capaz de se adaptar um pouco quando a situação não estava funcionando. Isso não significava que ele estava sendo tirado da luta, mas o foco estava principalmente em pé. O Ankalaev fez o que ele disse que faria. Ele disse: "Não tenho medo de ficar em pé com esse cara. Posso trocar socos e chutes com ele se quiser." Ele parecia um pouco diferente. Estava um passo atrás. Você percebe isso quando os dois estão no centro e estão tentando disputar a posição. O Magomed Ankalaev conseguia, de forma quase imperceptível, sair de posição um pouco, e as pessoas subestimam esses pequenos movimentos. O Magomed fazia isso e parecia que o Alex estava atrás, tentando encontrar a posição dele. Claro, o Ankalaev definitivamente tinha a vantagem na velocidade. Eu realmente senti que ele nunca se abriu de verdade. Eu pensei a mesma coisa e estava ficando... Não quero dizer bravo, não sou o treinador dele, não sou parceiro de treino, mas como fã do cara e alguém que gosta de ver ele performar, eu fiquei irritado, cara. Eu estava sentado lá com alguns amigos e pensando, ele simplesmente não está se abrindo. E eu não sei se foi por causa do que estava voltando para ele, se ele sentiu o poder do Ankalaev, ou se ele sentiu a velocidade e teve dificuldades com isso. Mas eu concordo. Eu digo isso com o máximo respeito e esperaria que isso fosse dito de volta para mim quando eu estava lutando. Mas eu concordo que foi um pouco preguiçoso e um lado só da parte dele, para um cara que tem dinamite nas mãos e aparentemente pode derrubar com elas. Ele nunca deixou isso acontecer. Parte de como o Ankalaev conseguiu vencer foi sim, ele venceu em pé, mas com essas ameaças duplas em diferentes fases do jogo. O Poatan não faz isso, ele não tem isso. Ele não tem aquele, se eu não conseguir te pegar na trocação, vou te pegar na luta de solo. Não existe essa ameaça de wrestling. Eu sei que ele conseguiu aquela tentativa de aspar na última parte do quarto round, mas sinceramente foi só uma tentativa qualquer. Eu sinto muito em dizer, mas essa é a realidade. Eu acho que o estilo de vida do Alex Pereira finalmente está pegando ele. Está finalmente cobrando o preço dele. As viagens, a rotina, muitas das brincadeiras e outras coisas que ele tem feito realmente não estão ajudando ele. A única razão de eu dizer isso é que o corpo dele estava um pouco diferente, cara. Ele parecia um pouco mais cheio, estava com o rosto um pouco mais inchado antes da luta. No geral, o plano de jogo do Ankalaev, mesmo ele tentando várias quedas, não teve muito sucesso. Mas o fato de ele ter tentado já fez a diferença. O Alex sabia que ele queria levar a luta para o solo, e como você disse, isso impacta no ataque dele. Ele estava hesitante, muito mais hesitante nesta luta do que em qualquer outra que você tenha visto dele. Normalmente ele passa por cima dos adversários e solta muitos golpes ofensivos. Nesta luta, o volume dele foi metade do que normalmente é. O Alex Pereira passou por muita coisa. Ele estava machucado e doente para a última luta pelo título. Aqui está na estatística. Ele fez 5 lutas pelo título em 500 dias. Pelo que eu entendi, isso não foi um recorde, mas empatou um recorde. Pelo que eu sei, o Chuck Liddell teve algo bem próximo disso. E lutas pelo título não são a mesma coisa que outras lutas. Não é o mesmo esporte. 3 defesas de título em 7 meses é demais, cara. Eu acho que fizeram isso com o Israel Adesanya também. Eu acho que você viu, né? Ele lutou, foi nocauteado pelo Pereira, depois voltou e venceu, e então lutou contra o Strickland. Não dá pra fazer isso. O que ele poderia ter feito com esse tempo extra, sabe o que quero dizer? Não é como se a defesa de quedas tivesse falhado. Não é como se ele estivesse cansado. A condição física dele estava em dia, tudo estava no ponto. Então é meio que você está ferrado de qualquer jeito, né? Ele fez toda essa grana extra, foi para a luta e perdeu. Mas quando você assiste a luta, parece que seria uma luta difícil toda vez.
Exatamente, eu fui bem duro comigo mesmo. Mas vendo o Pereira, ele fez um vídeo no Instagram que eu vi e ele parecia estar em bom espírito. Eu acho que são esse tipo de cara que permanece estoico, tanto nas vitórias quanto nas derrotas, que vai voltar bem dessa. Cara como o Anderson Silva, por exemplo, que encontrou uma forma de voltar de maneira impressionante. Mas eu acho que o Pereira vai voltar e, novamente, olhando para essa luta, tem pequenas coisas que ele pode fazer. Não foi um erro gigantesco como se ele estivesse sendo derrubado todo o round e dominado no chão. Foi uma luta bem equilibrada, com muitos pontos positivos que ele pode tirar dessa luta. E eu acho que o Pereira vai voltar e voltar ainda melhor.